Então, agora, a segunda palestra da manhã, como já foi falado, é o Newton Pereira, que nós nos conhecemos já há algum tempo aqui. É uma pessoa que milita na área de sustentabilidade há algum tempo, tem uma formação sólida nessa área, tanto acadêmica como profissional, hoje atuando na Siemens, gerenciando alguns projetos na área de inovação e também fazendo um curso de mestrado na área de gestão de relações internacionais, isso, na Universidade de Steinbach, na Alemanha, né? Então, é um prazer tê-lo aqui, passar a palavra a ele. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria saber se alguém concorda comigo que aqui está gelado. Está frio aqui? Ah, obrigado, viu? Isso porque a gente está de paletó. Imagina as moças aí de braço para fora. Bom, obrigado, Marcos, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu não entendi bem porque você me convidou. Eu estava olhando a apresentação que eu fiz antes aqui. Era tanta lâmina, mas tanta lâmina, que eu sei, eu devo ter cansado a turma aqui. Uma apresentação conceitual como a do Luciel até faz sentido. Eu sei que eu fui olhar a minha, eu reduzi pela metade e o meu indicador vai ser o primeiro bocejo. Aqui, o primeiro bocejo eu paro de falar. Claro. Solicitado os slides. Então, tanto alguns slides do Newton como os slides do Luciel vão estar disponíveis no site do Gaia. Tá? Os meus são poucos, como eu disse. Eu reduzi bastante a minha apresentação. A minha tarefa é mais difícil que a dele, né? Tentar fazer uma apresentação corporativa ficar interessante é um pouquinho mais difícil. Eu não sei vocês, mas via de regra ouvir empresa falar dela mesma é um troço assim meio chato, né? Mas vamos lá, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês aqui sobre a minha experiência em sustentabilidade. Eu fiz uma especialização na Alemanha nessa área. Já tinha atuado antes em projetos na área de inovação, inclusive com cooperação internacional, com a própria Alemanha, aqui na América Latina, no âmbito da União Europeia também. E resolvi juntar essas duas coisas que eu acho que fazem muito sentido. Quer dizer, eu acho que inovação sem sustentabilidade, sem uma visão de sustentabilidade não funciona, e a sustentabilidade que não for focada na inovação também pode ter um alcance questionável. Eu acho que eu ter completado isso no meu perfil profissional foi uma coisa bacana que eu fiz para mim mesmo. Eu trouxe aqui um conjunto de lâminas para falar para vocês. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o perfil da empresa. Ainda tem gente que acha que a Siemens vende celular. E aí, no intervalo de café, vem perguntar onde é que compra a bateria, porque deu o celular para a namorada está brigando que o celular não funciona. A gente não era bom nisso, a gente não faz mais isso. A gente saiu do negócio de telecomunicações, então eu vou dar uma atualizada em vocês no portfólio, o que a Siemens é, o que a Siemens faz. Vocês vão se surpreender, a Siemens, ela, em 5 anos, ela teve uma alteração no portfólio da ordem de 70%, é uma coisa brutal o que aconteceu com a empresa nos últimos 5 anos. No Brasil foi ainda mais brutal, o portfólio da área de telecom chegou a representar 60% do faturamento da empresa, e hoje praticamente ele não existe, em 5 anos. No entanto, a empresa hoje fatura tanto quanto faturava quando vendia o portfólio, ou seja, realmente são mudanças muito grandes. Depois eu vou falar um pouquinho da estratégia da empresa para a sustentabilidade. A empresa ela tem o foco da sua estratégia de sustentabilidade é o seu portfólio. Depois eu vou fazer um pouquinho de provocação, falando do cenário que a gente tem hoje para inovação e sustentabilidade no Brasil. Acho que tem algumas coisinhas para a gente discutir. E depois eu vou tentar polemizar um pouquinho aí com alguns temas para reflexão e debate, né? Eu acho que tem... a gente ouve muito falar que a gente vive num mundo em transformação, um mundo em mudança, um mundo isso, um mundo aquilo. Mas eu tenho impressão, não sei se o professor Luciel vai concordar comigo, eu tenho impressão que com todo o discurso da moça canadense, com todo o esforço de empresas como a Siemens, como o Real, eu tenho a impressão que a grande transformação ainda está por vir, né? Haja vista como todos nós chegamos aqui, provavelmente de carro, haja vista, e a maioria de nós aproveitou a última liquidação de verão do shopping Dom Pedro aqui do lado. Enfim, eu tenho a impressão que a grande transformação ainda está por vir e eu vou dar uma polemizada. Tem o ex-professor Bastian aqui que vai me ajudar a dar uma polemizada também. Então, vamos lá, você me ajuda então? Bom, então, falando um pouquinho sobre a Siemens é uma empresa de aproximadamente... Estava funcionando há um minuto.
não tá mais. Enfim, a Siemens é uma empresa de aproximadamente 400 mil empregados no mundo, faturamento mais ou menos da ordem de 90 bilhões de euros. Esse faturamento hoje bastante distribuído pelo mundo todo. A empresa não era assim há 25 anos. Há 25 anos, mais da metade... Obrigado, professora Flávia, obrigado. Há 25 anos, mais da metade do faturamento era feito dentro da própria Alemanha, ou seja, a empresa ela se espalhou bastante no mundo durante os últimos anos, e como consequência disso espalhou também a sua pesquisa e desenvolvimento, né? Tem bastante gente jovem aqui, mas os de cabelo branco devem se lembrar que a gente aprendia na escola que na década de 60, na década de 70, a tendência das grandes corporações era colocar para fora de suas fronteiras a parte marrom dos seus processos, as suas fábricas, e manter a inteligência dentro dos seus países de origem. Isso foi assim verdade por algum tempo, não se confirmou no longo prazo. Hoje as empresas também colocam a sua inteligência fora dos seus países de origem, então é uma empresa bastante internacional, atuante em 3 setores: o de tecnologia médica, o de energia e o de indústria, dos quais eu vou falar um pouquinho rapidamente daqui a pouco. Eu trouxe aqui como destaque alguns dados da área de pesquisa e desenvolvimento. A empresa ela foi incluída agora, há poucos dias, Ele disse que a bateria é deles, não é minha. E tem uma máxima que eu criei para o corporativo, que é a seguinte: a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Brincadeira, cavaleiro. Mas, bom, a empresa ela foi incluída recentemente pela primeira vez na lista das 50 empresas mais inovadoras do mundo pela MIT Technology Review, e foi escolhida pelo 3º ano consecutivo na China como a empresa exemplo em inovação, em pesquisa e desenvolvimento na China. A China, que é um país que tem sido cada vez mais pujante nesse setor, nós sabemos. Investimos da ordem de 4 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento, o que corresponde a aproximadamente 5% do faturamento. A média da indústria nacional, eu não sei, atualizada aí pelo último Pintec, é da ordem de 0,5%. A média do setor eletroeletrônico no Brasil é da ordem de 1%, se eu não me engano, no Brasil. E a Siemens no Brasil investe algo como 2,5% do seu faturamento. São 30 mil empregados envolvidos em P&D, mais 15 mil engenheiros de software, com quase 180 sites de pesquisa e desenvolvimento espalhados por 30 países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Pode passar. Nós, no Brasil, somos uma empresa de pouco mais de 2 bilhões de euros de faturamento. Como eu disse, a empresa, em 2004, ela começou a vender o negócio de telecom, que era mais da metade do faturamento que a empresa tinha no Brasil. E rapidamente ela compôs ela perdeu, portanto, mais da metade do seu faturamento, e rapidamente ela recompôs essa perda. Somos mais ou menos 10 mil empregados, com 12 escritórios, 6 núcleos de P&D espalhados pelo Brasil. Semana retrasada, eu tive pessoalmente no Rio de Janeiro, entregando lá na UFRJ. O FRJ é um pacotaço de documentos para a gente se candidatar, a gente concorrer a um espaço no Parque Tecnológico que eles estão fundando lá, um investimento de mais ou menos 40 milhões de reais que a gente vai fazer num site para mais ou menos 700 pessoas, num novo site de P&D no Brasil. Tal como para outras empresas multinacionais, a área de pesquisa e desenvolvimento está crescendo muito, muito fortemente no país nos últimos 2 anos. No Brasil, nós somos responsáveis por 50% da energia elétrica que chega nas tomadas brasileiras, de alguma maneira chega por algum equipamento Siemens. Quando a gente testava aqui, o notebook não estava funcionando, provavelmente não é um equipamento Siemens que trouxe a energia aqui. A gente é envolvido na maior parte dos grandes projetos de tecnologia offshore que foram anunciados nos últimos 8 anos no Brasil, e mais de 30% de todo o diagnóstico digital que é feito no Brasil é feito com alguma tecnologia da Siemens, da área médica.
Essas, então, são as nossas áreas de atuação. A gente consegue fazer qualquer processo industrial funcionar, né? Do terreno até a chave entregue, o processo funcionando, fabricar cigarro, fabricar petróleo, fabricar carro, fabricar o que vocês conseguirem imaginar. A gente tem tecnologia para isso. Tem aqui um destaque para o nosso setor de mobilidade. Quem já foi para a Europa certamente viajou num trem da Siemens. Na área de energia, a gente atua em geração, transmissão e distribuição, fóssil e renovável, em toda a cadeia. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre cenários, e aí eu vou contar para vocês por que a gente hoje tem um negócio aqui na área de indústria, na área de águas, e por que a gente retomou o negócio de renováveis. Há 15 anos a empresa vendeu o seu negócio de solar para a Shell, e mais recentemente, acompanhando as grandes tendências para o uso de renováveis, a empresa retomou esse negócio. E o negócio de tecnologia médica que eu falei agora há pouco. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre a estratégia de sustentabilidade da empresa, quer dizer, como é que nascem esses números que a gente acabou de ver, como é que se dá a formatação desse portfólio, né? Eu contei para vocês, a empresa ela sofreu uma alteração no seu portfólio nos últimos 5 anos da ordem de 70%. Né? Eu não sei quem comentou, se o Marcos ou o professor Luciel comentou, o setor eletroeletrônico são hoje 17% do PIB, é o setor do mundo que tem a maior taxa de inovação, da ordem de 40%, foi de 2009 para 2010. Ou seja, em 2010, 40% do que existia em 2010 não existia em 2009. Então, uma taxa brutal de inovação, que implica em um compromisso com responsabilidade, ambiental muito grande. E no Brasil não foi diferente. Quer dizer, eu contei para vocês, a gente saiu em 2004 de um portfólio que tinha 60% de produtos na área de telecom, hoje a gente não faz nada em telecom e, no tanto, a gente fatura mais do que faturava naquela época. É uma mudança bastante grande de portfólio. Como é que nasce tudo isso? Não nasce como nenhuma novidade. Você tem alguém aqui da área de cenários, da área de estratégia, você tem aqui algum economista, ele nasce, como para a maioria das grandes corporações, em cima do estudo de algumas das principais mega tendências. Eu não vou entrar no âmbito delas aqui, porque o vídeo do professor Luciel praticamente as resumiu. A gente foca em 4 delas, que é a urbanização, a concentração das pessoas em grandes cidades. A concentração das pessoas em grandes cidades implica no impacto no nosso portfólio de mobilidade, de, por exemplo, fornecimento de água. Até 5, 7 anos atrás, a gente não atuava no negócio de água. E observando a concentração das pessoas em grandes cidades, a gente começou a identificar que essa ia ser uma demanda importante. Os processos de mudança demográfica, né? Acho que 2007, 2008, a gente ultrapassou pela primeira vez o número de pessoas vivendo, a população urbana maior que a população rural, enfim. Podemos ir para a próxima. As mudanças climáticas, né, eu achei muito responsável o professor Luciel, achei muito interessante, inclusive, o professor Luciel apresentar, ainda que curtamente, o fato de existirem pessoas que são contra o aquecimento global. Tem muito cientista de peso importante, tem inclusive brasileiro, muito respeitado aí fora, que questiona isso. Isso é saudável para a ciência, é saudável para a gente, independentemente de quem tem razão ou não. E por isso a gente fala em mudanças climáticas, a gente não fala exatamente em aquecimento global. Também não vou aqui entrar no detalhe, o seu vídeo resumiu bastante bem. E aspectos ligados à globalização, né? Onde aqui também dá para criar uma certa polêmica. Existem dados que confirmam que há 100 anos atrás o mundo era bem mais globalizado do que é hoje. Quer dizer, em termos relativos, se trocava, a troca de mercadorias e o intercâmbio de pessoas era muito menos limitado do que é hoje. Mas, enfim, como volume, no mínimo, o fenômeno da globalização ele é importante para os nossos negócios, de maneira que essas 4 mega tendências estudadas refletem hoje o perfil do nosso portfólio e vai continuar refletindo ainda por mais tempo. O que a gente faz com o estudo dessas mega tendências? Né? Como é que a gente faz isso? Né? Uma vez por ano, a Siemens reúne em Berlim 200 dos maiores especialistas do mundo em suas áreas de atuação, antropólogo, biólogo, engenheiro, empresário, enfim, todos os setores da sociedade. A gente convida especialistas do mundo todo para participar de uma reunião cuja metodologia ela é organizada pelo Intelligence Unit do